As correntes pesavam nos tornozelos de Benedita, mas seus olhos permaneciam calmos, calmos demais para uma mulher que em 6 dias seria queimada viva na frente de 200 pessoas. O cheiro de mofo da cela se misturava ao odor de sangue seco no piso de terra batida. Lá fora, no terreiro da fazenda Santa Clara, os preparativos já começavam, lenha sendo empilhada. Convites sendo enviados para as famílias importantes do Vale do Paraíba. Um espetáculo estava sendo planejado para o aniversário do coronel Rodrigo de Albuquerque. Dona Gabriela, a senhora da fazenda, havia escolhido pessoalmente o vestido que usaria naquele dia. Azul celeste, importado da França. Ela queria estar bonita para assistir 2 mulheres arderem em chamas. Mas o que Benedita tinha feito para merecer tamanha crueldade? Ela não havia matado ninguém. Não havia roubado ouro ou joias. Não havia tentado fugir, embora Deus sabe que sonhasse com isso todas as noites. O crime de Benedita foi outro. Um crime que, para os Albuquerque, merecia a pena mais terrível que conseguiam imaginar. Benedita havia ousado criar um pequeno refúgio de humanidade dentro do inferno. Um canto escondido nos fundos da senzala onde guardava memórias escritas, onde ensinava sua filha Maria a ler, onde por alguns minutos podiam fingir que eram apenas mãe e filha, não propriedade de outros seres humanos. E por isso, morreriam queimadas. As 2, juntas. Mas enquanto Dona Gabriela escolhia seu vestido azul celeste, Benedita sabia algo que a senhora da fazenda desconhecia. Algo que fazia seus olhos permanecerem tão assustadoramente calmos naquela cela fétida. O chá que Dona Gabriela tomaria naquela noite já estava preparado. E não era apenas camomila. Você está aí, onde quer que esteja agora. No sul, no norte, no centro do país. Deixe nos comentários de onde você nos assiste. Porque preciso que você entenda uma coisa importante. Essa história não aconteceu em um lugar distante e desconhecido. Aconteceu no Brasil. No Vale do Paraíba, região que hoje você atravessa de carro pela Dutra em algumas horas. Aconteceu em fazendas que ainda existem, transformadas em hotéis e museus. Aconteceu em uma terra que você pisa, que respira o mesmo ar que você. E aconteceu com uma frequência que nos recusamos a imaginar. Por isso preciso que você fique até o final dessa história. Que aperte o sininho para não perder os próximos vídeos. Que compartilhe para que mais pessoas conheçam o que realmente aconteceu nessas terras. Porque a história de Benedita não é apenas sobre uma mulher. É sobre milhares de mulheres cujos nomes nunca foram registrados, cujas histórias nunca foram contadas. E algumas delas fizeram algo extraordinário, algo que seus opressores jamais esperavam. Mas para entender como Benedita chegou naquela cela com olhos tão calmos, precisamos voltar no tempo. Era 1847. Fazia 25 anos que o Brasil havia se tornado independente de Portugal, mas a escravidão continuava sendo a base de toda a economia. No Vale do Paraíba, entre as montanhas verdes de São Paulo e Rio de Janeiro, o café era o novo ouro. Fazendas imensas produziam sacas e mais sacas para exportação. E cada grão de café custava sangue, suor e vidas. Cerca de 2 milhões de pessoas viviam escravizadas no Brasil naquele ano. 2 milhões. Pense nisso. O equivalente à população de cidades inteiras hoje. Pessoas que trabalhavam do nascer ao pôr do sol sem receber um único centavo. Pessoas que podiam ser vendidas, separadas de suas famílias, espancadas, estupradas, mortas. Tudo legal. Tudo aceito. Tudo normal para a sociedade da época. A Fazenda Santa Clara era uma das maiores produtoras da região. Mais de 300 mil pés de café se espalhavam pelos morros. E cuidando deles, 87 pessoas escravizadas. 87 vidas que existiam apenas para enriquecer uma família. A Casa Grande se erguia imponente no alto de uma colina, branca, com varandas largas e móveis importados da Europa. Dali, o coronel Rodrigo de Albuquerque comandava seu império. 50 anos, bigode bem aparado, roupas sempre impecáveis. Nas missas de domingo, ele se sentava no primeiro banco da igreja matriz. Fazia doações generosas para as obras da paróquia. Todos o conheciam como um homem de bem, um pilar da comunidade. Ninguém falava sobre os gritos que vinham da senzala às noites. Ninguém mencionava as mulheres que desapareciam. Ninguém contava quantas crianças nasciam com a pele mais clara que seus pais, carregando nos olhos a marca dos abusos que suas mães sofriam. Dona Gabriela de Albuquerque era, se possível, ainda pior. Filha de uma família tradicional do Rio de Janeiro, ela havia sido criada para administrar uma casa grande. E administrava com mão de ferro revestida de seda. Suas crueldades eram refinadas, calculadas. Ela não sujava as próprias mãos com sangue. Preferia métodos que deixavam cicatrizes invisíveis. Gostava de forçar as mulheres escravizadas a competirem por comida na frente dos convidados. Risos e champanhe, enquanto seres humanos famintos se humilhavam por um pedaço de carne. Gostava de separar mães e filhos como punição por pequenas infrações. Gostava de assistir enquanto outras pessoas sofriam.
E então havia o capitão Severino, o administrador. Ex-militar, 45 anos, ele era o executor das violências diárias. O homem que aplicava os castigos, que controlava o trabalho, que mantinha todos sob vigilância constante. Seus olhos gelados não demonstravam nada, nem prazer, nem remorso. Apenas frieza absoluta. Um dia típico na fazenda Santa Clara começava antes do amanhecer. O sino tocava às 4h30 da manhã. As pessoas se levantavam das esteiras no chão da senzala e seguiam cambaleantes para os cafezais. Quem demorasse levava chicotadas antes mesmo de começar o trabalho. Das 5 da manhã até as 10, colheita. O sol subia e transformava os morros em fornalhas, dedos sangrando dos galhos ásperos. Costas, doendo do peso dos cestos. 6 horas direto sem parar. Às 10, meia hora para comer farinha com feijão aguado. Às vezes tinha um pedaço de toucinho rançoso. Na maioria das vezes não tinha. 10h30 da manhã até as 4 da tarde, mais colheita. O sol a pino. Gente desmaiando de insolação. Quem desmaiava levava chicotadas para acordar. Se não acordasse, era arrastado para essa senzala e deixado lá. Sobrevivia ou morria, tanto fazia. Das 4 às 7 da noite processar o café, secar os grãos, separar, ensacar. Depois, ainda tinham que buscar água, lenha, cuidar da horta da casa grande, lavar roupas, cozinhar. 9 da noite todos deviam estar na senzala. A porta era trancada por fora. Capitão Severino fazia a contagem. 87. Sempre 87. Se alguém faltasse, todos eram punidos. Mas em setembro de 1847, algo mudou. Algo que os Albuquerque jamais poderiam ter previsto. Porque às vezes, no lugar mais improvável, surge uma pessoa que se recusa a ser apenas uma vítima. Benedita tinha 40 anos naquele setembro. Seu corpo carregava as marcas de 28 anos de escravidão. Cicatrizes entrelaçadas nas costas, traçado de chicotadas antigas, mãos calejadas que já não sentiam mais a textura das coisas, joelhos inchados que estalavam a cada movimento, um dente quebrado que doía quando chovia. Mas se você olhasse para os olhos de Benedita, via algo diferente. Algo que assustava Capitão Severino, embora ele nunca admitisse. Uma inteligência afiada, uma observação constante, uma memória que não esquecia nada. Benedita conhecia aquela fazenda melhor que os próprios donos. Sabia que o portão dos fundos tinha uma dobradiça solta que rangia apenas quando o vento vinha do leste. Sabia que havia uma fenda na parede da despensa por onde se podia ouvir conversas da casa grande. Sabia que Dona Gabriela escondia cartas de um amante em uma caixa falsa dentro do guarda-roupa. Sabia que o coronel bebia escondido e tinha uma dívida de jogo que ocultava da esposa. Sabia que Capitão Severino desviava parte da produção para vender por fora. Benedita sabia tudo, porque para os Albuquerque, pessoas escravizadas eram invisíveis, móveis, objetos. Eles falavam e agiam como se ninguém estivesse prestando atenção. E Benedita prestava atenção em tudo. Ela havia chegado à fazenda Santa Clara com 12 anos. Antes disso, vivera em uma pequena comunidade no interior da Bahia. Tinha família, tinha nome verdadeiro, não o nome que lhe deram depois. Tinha memórias de sua avó ensinando cantigas, de seu pai esculpindo madeira, de sua mãe trançando seu cabelo antes de dormir. Até a noite em que os homens chegaram. Capitães do mato, caçadores de pessoas, tochas iluminando o escuro, gritos, correria, sua mãe empurrando ela para se esconder sob a casa. O último som que Benedita ouviu daquela vida foi sua mãe rezando em voz alta enquanto era arrastada. Benedita nunca mais a viu. A jornada até o Vale do Paraíba durou 3 meses, acorrentada com outras 20 pessoas, andando até os pés sangrarem. Quem não conseguia acompanhar era deixado para trás. Benedita aprendeu rápido. Continua andando. Sempre continua andando. Quando chegou à fazenda, era apenas uma criança assustada que não falava. Passou 6 meses em silêncio total. Trabalhava, comia pouco, dormia menos ainda. Algo dentro dela havia se partido naquela noite na Bahia. Foi uma mulher mais velha na senzala, chamada Rosa, quem a trouxe de volta. Rosa tinha 60 anos e havia perdido todos os seus 7 filhos, vendidos um por um. Ela entendeu a dor de Benedita sem precisar de palavras. Colocou comida na boca da menina, abraçou ela quando os pesadelos vinham, ensinou ela a sobreviver. Rosa foi quem ensinou Benedita sobre plantas, quais curavam feridas, quais aliviavam dor, quais causavam sono e quais, quando usadas na dose certa, podiam matar sem deixar rastro. Você precisa entender, esse conhecimento não era magia. Era ciência passada de geração em geração. Era sobrevivência. As mesmas plantas que curavam também podiam dar às pessoas escravizadas uma pequena margem de controle sobre suas próprias vidas, um chá para aliviar a dor de costas, uma pasta para infecções, e às vezes, quando não havia mais esperança, uma dose final que trazia um fim menos doloroso que a alternativa. Benedita aprendeu tudo,
Memorizou cada folha, cada raiz, cada efeito. E quando Rosa morreu de febre aos 68 anos, Benedita continuou o trabalho. Tornou-se a curandeira da senzala, a pessoa que as outras procuravam quando estavam doentes, feridas, sem esperança. Mas Benedita aprendeu outras coisas também. Aprendeu a ler, escondida, aos pedaços, juntando letras que via em papéis descartados da casa grande. Levou anos, mas ela conseguiu. E esse segredo ela guardou apenas para si, até que Maria nasceu. Maria chegou quando Benedita tinha 23 anos, fruto de um estupro como tantas outras crianças naquela senzala. O pai era um dos capatazes, um homem que Benedita odiava com cada fibra do seu ser. Ele morreu 2 anos depois, de uma infecção súbita que ninguém conseguiu explicar. Benedita nunca comentou sobre isso, mas Maria era diferente. Maria tinha os olhos da avó de Benedita, aqueles que ela ainda conseguia lembrar vagamente. E olhando para aquela criança minúscula, Benedita tomou uma decisão. Ela criaria Maria para ser forte, inteligente, preparada. Durante 17 anos, Benedita fez o impossível. Manteve Maria perto, trabalhando ao seu lado sempre que conseguia. Ensinou tudo o que sabia sobre plantas. Ensinou a ler, escondendo as lições em momentos roubados. Ensinou a observar, a memorizar, a pensar 3 passos à frente. E criou aquele refúgio. Um canto nos fundos da senzala onde ninguém prestava atenção. Ali, entre tábuas soltas e sacos de estopa, Benedita guardou pequenas coisas. Uma flor seca que Maria havia dado a ela quando tinha 5 anos. Um pedaço de tecido azul que encontrou no lixo da casa grande. Folhas onde escrevia memórias para que Maria não esquecesse que eram humanas, que tinham história, que tinham valor. Era pouco. Deus era tão pouco. Mas era delas. Era o único lugar em toda aquela fazenda onde podiam, por alguns minutos, simplesmente existir. Até que Dona Gabriela as descobriu. Foi em uma tarde de agosto. Dona Gabriela estava entediada, como sempre ficava quando não tinha visitas para entreter. Decidiu fazer uma inspeção na senzala, algo que fazia de tempos em tempos para lembrar a todos quem mandava ali. Ela revirou tudo, derrubou esteiras, chutou panelas, e então encontrou o refúgio de Benedita e Maria. As folhas escritas, as pequenas memórias guardadas, o pedaço de tecido azul. Dona Gabriela segurou as folhas com 2 dedos, como se fossem sujas. Leu algumas linhas, e então seus olhos se iluminaram com aquela expressão que Benedita conhecia bem. Aquela que dizia que ela havia encontrado uma nova forma de causar dor. Naquela noite, Dona Gabriela jantou com o coronel e anunciou seu plano. Uma execução pública. Mãe e filha queimadas vivas no aniversário dele, que seria em 7 dias. Um espetáculo para seus convidados. Afinal, precisavam mostrar o que acontecia com escravos que ousavam ter pensamentos próprios, memórias próprias, dignidade própria. O coronel concordou. Achou até divertido. E assim, Benedita e Maria foram separadas e trancadas em celas diferentes. 7 dias para aguardar a morte mais terrível que se podia imaginar. Mas algo estranho aconteceu nesses 7 dias. Algo que confundiu o capitão Severino e irritou Dona Gabriela. Benedita não chorou, não implorou, não entrou em desespero como esperavam. Em vez disso, ela ficou quieta, muito quieta. E quando os guardas passavam pela cela, ela os observava com aqueles olhos calmos, calmos demais. Como se soubesse algo que eles não sabiam. E sabia, porque Benedita havia passado 28 anos observando, 28 anos aprendendo. E nos 7 dias que a separavam da fogueira, ela não estava apenas esperando para morrer. Estava executando um plano. Na primeira noite, Benedita fechou os olhos e revisou mentalmente cada informação que havia acumulado ao longo dos anos. Cada segredo, cada fraqueza, cada rotina da casa grande. Era como um mapa completo na sua cabeça, construído pacientemente ao longo de décadas. Dona Gabriela tomava chá de camomila todas as noites, sempre às 9 em ponto. O chá era preparado por Benedita, que também cuidava da horta medicinal. Um trabalho que lhe dava acesso a todas as plantas da fazenda. O coronel revisava os livros de contabilidade toda quinta-feira à noite, sozinho na biblioteca. Trancava a porta e não permitia interrupções. Era quando comparava os números reais com o que capitão Severino reportava. E Benedita sabia que havia discrepâncias. Grandes discrepâncias. Capitão Severino guardava uma caixa de ferro embaixo da cama. Dentro dela, documentos que provavam seus desvios. Contratos falsos de venda de café. Recibos adulterados. Tudo meticulosamente guardado porque ele era metódico demais para destruir evidências, acreditando que um dia poderia usar aquilo como proteção caso os Albuquerque tentassem culpá-lo por algo. E havia mais. Muito mais. Anos de observação silenciosa haviam dado a Benedita um conhecimento sobre aquela família que eles jamais imaginariam que alguém como ela poderia ter. Na segunda noite, enquanto permanecia calma naquela cela, Benedita começou a agir. Você vê, ela ainda tinha aliados, pessoas na senzala que confiavam nela,
e um deles era Tomás, que trabalhava servindo na Casa Grande. Tomás tinha 16 anos e devia sua vida a Benedita, que o havia curado de uma febre que quase o matou 3 anos antes. Quando Tomás veio trazer a magra refeição da noite, Benedita sussurrou instruções. Rápidas, precisas. Ele ouviu com atenção e saiu sem demonstrar nada, mas entendeu. Naquela mesma noite, o chá de camomila de Dona Gabriela continha algo a mais. Não o suficiente para matar. Benedita não era tola. Uma morte súbita levantaria suspeitas, mas o suficiente para causar algo muito pior. Terror. A planta se chamava datura. Em doses minúsculas, causava alucinações vívidas e aterrorizantes. Dona Gabriela acordou às 3 da manhã gritando que havia cobras sob sua pele. Arranhou os próprios braços até sangrar, tentando tirar serpentes que só ela via. O coronel chamou o médico às pressas, mas mesmo com ópio, ela continuou vendo coisas horríveis por horas. No dia seguinte, todos na fazenda comentavam sobre a senhora ter ficado louca. E Benedita, em sua cela, soube exatamente o que havia acontecido, como planejado. Na terceira noite, foi a vez do coronel. Tomás, seguindo as instruções de Benedita, havia colocado a caixa de ferro de Capitão Severino sobre a mesa da biblioteca. Não arrombou. Não precisava. Apenas a colocou ali, onde o coronel a encontraria durante sua revisão de quinta-feira. E o coronel encontrou. Abriu a caixa com uma faca, curioso, e então viu. Documentos provando que Severino havia roubado cerca de 50 contos de réis ao longo de 5 anos. 50 contos. Uma fortuna. Contratos com compradores que o coronel nunca tinha visto. Vendas que nunca foram registradas nos livros oficiais. A fúria do coronel foi ouvida em toda a Casa Grande. Ele chamou Severino imediatamente. Acusações voaram. Severino negou, mas estava nervoso demais. Culpado demais. E quando o coronel ameaçou chamar as autoridades, Severino cometeu um erro fatal. Ameaçou de volta. Disse que sabia de coisas sobre a família que arruinariam sua reputação. Foi a guerra declarada. E enquanto os 2 homens se destruíam mutuamente, Benedita permanecia em sua cela, esperando, contando as horas. Na quarta noite, Dona Gabriela teve outra crise. Mais cobras, mais terror. O médico não entendia. Prescreveu mais ópio, mas nada funcionava. Ela mal dormia. Quando dormia, os pesadelos eram piores que a vigília. Seu vestido azul celeste permanecia pendurado no armário, esquecido. Na quinta noite, o coronel descobriu mais coisas. Tomás, sempre invisível, sempre silencioso, havia posicionado mais documentos. Cartas. Correspondências entre Severino e compradores de outras fazendas, recibos de pagamentos que nunca chegaram aos cofres da fazenda Santa Clara. O coronel estava arruinado, não apenas pelo dinheiro roubado, mas porque aquilo mostrava que ele havia sido enganado por anos, que não tinha controle sobre sua própria propriedade. Sua reputação de homem astuto, de fazendeiro respeitado, estava desmoronando. Na sexta noite, Benedita finalmente falou com Tomás novamente. Desta vez, as instruções eram diferentes, mais elaboradas, e envolviam 3 cartas que ela havia escrito nos momentos de solidão daquela cela, usando um pedaço de carvão e papel que Tomás havia conseguido. 3 cartas. 3 bombas que explodiriam a vida dos Albuquerque. A primeira carta era endereçada ao juiz da comarca. Nela, Benedita detalhava tudo o que sabia sobre os crimes da fazenda. Não apenas a escravidão, que era legal, mas os excessos, as mortes que nunca foram registradas, os estupros sistemáticos, as crianças vendidas ilegalmente, os impostos não pagos, as fraudes nos registros, tudo documentado com datas aproximadas, nomes, fatos verificáveis. A segunda carta era para o bispo da diocese. Nela, Benedita expunha a hipocrisia. O coronel que se sentava no primeiro banco da igreja enquanto mantinha 2 amantes na fazenda vizinha. Dona Gabriela, que fazia doações para obras de caridade enquanto torturava pessoas por diversão. Os abusos cometidos e depois confessados casualmente ao padre, que absolvia tudo em troca de generosas doações. A terceira carta era para as outras pessoas escravizadas da fazenda. E essa era a mais importante de todas. Nela, Benedita escreveu um mapa, instruções detalhadas de como chegar ao quilombo nas montanhas. 3 dias de caminhada para o norte, seguindo o rio, passando pela pedra em forma de cruz, através da mata fechada até a cachoeira. Ali havia uma comunidade livre. Ali eles seriam recebidos. Tomás pegou as 3 cartas e escondeu. Esperaria o momento certo. E então chegou a 7ª noite. A noite anterior à execução. A fazenda Santa Clara estava em caos. Dona Gabriela praticamente não saía do quarto, aterrorizada com as alucinações que não paravam. O coronel e Capitão Severino mal se falavam, a tensão entre eles palpável. Os preparativos para a execução continuavam, mas de forma desorganizada. Ninguém estava realmente coordenando nada, e era exatamente isso que Benedita esperava. Às 9 da noite, quando o sino normalmente tocaria para todos se recolherem, algo diferente aconteceu.
O portão da cela de Benedita se abriu. Não foi arrombado. Foi aberto com uma chave. A mesma chave que Tomás havia tirado do bolso de Capitão Severino quando o homem estava bêbado, brigando com o coronel. Benedita saiu da cela. Seus pés descalços não faziam som no chão de terra. Ela caminhou pelos corredores escuros até a cela onde Maria estava presa. Abriu a porta. Maria estava encolhida no canto, abraçando os joelhos. Quando viu a mãe, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas Benedita colocou um dedo nos lábios. Silêncio. E então estendeu a mão. Maria pegou a mão da mãe e se levantou. Elas caminharam juntas através das sombras. Benedita conhecia cada canto, cada caminho, cada lugar onde a luz não alcançava. 28 anos naquela fazenda lhe haviam dado esse conhecimento. E agora ela o usava. Passaram pela casa grande. As janelas estavam acesas. Lá dentro, vozes alteradas. O coronel e Severino ainda brigando. Dona Gabriela gemendo no quarto, provavelmente tendo outra crise. Benedita e Maria continuaram andando. Chegaram à senzala. Era a hora da última parte do plano. Lá dentro, 85 pessoas as esperavam. Tomás havia passado a mensagem. Esta era a noite. A única oportunidade que teriam. Benedita ficou na frente de todos. Pela primeira vez em 28 anos, ela falou em voz alta. Não gritou. Não precisava. Mas falou com uma clareza e autoridade que fez todos pararem para ouvir. Contou sobre as cartas, sobre o caos na Casa Grande, sobre a oportunidade que tinham naquele exato momento. Explicou o mapa, as instruções, o caminho para o quilombo. Não tentou convencer ninguém. Apenas ofereceu uma escolha. Ficar e continuar como estava, ou arriscar. Você precisa entender o que isso significava. Fugir era crime. Fugir significava que, se fossem capturados, a punição seria pior que a morte. Fugir significava deixar para trás qualquer ilusão de segurança, por mais falsa que fosse. Fugir era escolher o desconhecido em vez do inferno familiar. Durante um minuto inteiro, ninguém se mexeu. O silêncio era pesado, cheio de medo e esperança misturados. E então Rosa, a mulher mais velha que havia ensinado Benedita quando ela era criança, deu um passo à frente. Ela tinha 70 anos agora. Mal conseguia andar sem que os joelhos doessem, mas deu um passo à frente. Eu vou, ela disse simplesmente. E então outro passo. E outro. E outro. No final, 42 pessoas escolheram ir. Quase metade. O restante ficou. Por medo, ou porque tinham crianças muito pequenas, ou porque simplesmente não conseguiam encontrar coragem para dar aquele passo. E Benedita não os julgou. Deus sabe que entendeu. Mas 42 pessoas se juntaram a ela e Maria naquela noite. Antes de partir, Benedita fez uma última coisa. Entregou as 3 cartas a Tomás, que havia escolhido ficar para cuidar de sua avó que estava doente demais para viajar. Ela o instruiu a esperar até o meio-dia do dia seguinte, e então entregar as cartas. Uma para o juiz, uma para o bispo, uma para os que ficaram. E então fez algo que ninguém esperava. Benedita caminhou até a casa grande, sozinha. Entrou pela porta dos fundos, aquela que ela atravessava todos os dias carregando água, comida, roupa limpa. A porta pela qual havia entrado 1000 vezes como escrava. Subiu as escadas. Seus pés conheciam cada degrau que rangia, cada tábua solta. Chegou ao quarto de Dona Gabriela. A senhora estava deitada na cama, olhos arregalados, vendo coisas que não existiam. O ópio a havia deixado em um estado entre vigília e sono. Ela virou a cabeça quando Benedita entrou. E pela primeira vez em 28 anos, Benedita falou diretamente com Dona Gabriela. Eu não vou morrer amanhã, Benedita disse, sua voz baixa, mas firme. Nem minha filha. Mas a senhora vai viver com o terror que nos fez sentir todos esses anos. Vai ver cobras e demônios toda vez que fechar os olhos. E vai saber que foi eu. Que uma pessoa que a senhora tratou como nada foi quem destruiu tudo o que a senhora tinha. Dona Gabriela tentou gritar, mas sua voz saiu apenas como um gemido fraco. Benedita colocou algo na mesa de cabeceira. Um pequeno frasco. Dentro, mais datura. E um bilhete. Para as próximas noites, o bilhete dizia. Ela não tinha misturado nada no chá daquela noite. Não precisava mais. O simples medo de que pudesse ter sido misturado algo seria suficiente. Dona Gabriela nunca mais conseguiria tomar seu chá sem se perguntar. Nunca mais dormiria sem terror. E então Benedita saiu. Desceu as escadas. Passou pela biblioteca, onde o coronel ainda discutia com Severino. Tão envolvidos em sua briga, que nem perceberam quando ela passou. Atravessou o terreiro onde a lenha estava empilhada para a execução que nunca aconteceria. E encontrou Maria e os outros esperando na beira da mata. Eles partiram naquela noite. 42 pessoas caminhando em silêncio através da escuridão. Seguindo Benedita, que conhecia o caminho porque havia passado anos observando as estrelas, memorizando a terra, preparando-se para um dia que ela sempre acreditou que chegaria. 3 dias depois, ao meio-dia, Tomás entregou as cartas.
A reação foi imediata e devastadora. O juiz mandou oficiais investigarem a fazenda Santa Clara. Encontraram evidências de tudo que Benedita havia escrito. Mortes não registradas, fraudes, desvios. O coronel foi multado pesadamente. Sua reputação foi destruída. Ninguém mais queria fazer negócios com ele. O bispo leu a carta em voz alta para outros membros do clero. A hipocrisia da família Albuquerque se tornou conhecida. Suas doações foram rejeitadas. Eles foram socialmente isolados. E o pior de tudo para eles: 42 pessoas haviam fugido. Quase metade da força de trabalho. A produção despencou. As dívidas aumentaram. A fazenda Santa Clara começou a afundar. Capitão Severino foi preso por roubo. Sem o apoio do coronel, que agora o odiava, ele não tinha proteção. Foi julgado e condenado a 5 anos de prisão. Morreu no 2º ano de uma febre. Alguns disseram que foi karma. Dona Gabriela nunca se recuperou. As alucinações continuaram, mesmo depois que o efeito da datura passou. O trauma psicológico foi profundo demais. Ela passou os últimos anos de sua vida trancada em seu quarto, com medo de sair, com medo de dormir, com medo de tudo. Morreu aos 53 anos, louca e sozinha. E o coronel? Ele viveu para ver tudo desmoronar. A fazenda foi vendida para pagar dívidas. Sua família o abandonou, envergonhada. Ele terminou seus dias em uma pequena casa na cidade, amargo e arruinado, sem ninguém para ouvi-lo reclamar sobre como havia sido traído, enganado, destruído. Mas ninguém teve pena, porque todos sabiam o que ele havia feito durante décadas. E Benedita, Maria, elas chegaram ao quilombo 3 dias depois de partir. Exaustas, com os pés sangrando, mas vivas, livres. O quilombo se chamava Restinga Alta. Ficava escondido entre as montanhas, protegido pela mata fechada e por pessoas que sabiam defender sua liberdade. Quando Benedita e seu grupo chegaram, foram recebidos não com desconfiança, mas com reconhecimento. Porque muitos ali haviam feito a mesma jornada. Haviam escolhido o risco em vez da corrente. Benedita viveu mais 23 anos naquele lugar. 23 anos de liberdade. Trabalhou na horta do quilombo, ensinando sobre plantas medicinais para as novas gerações. Sua memória excepcional e seus conhecimentos se tornaram preciosos para a comunidade. Ela salvou muitas vidas com seus remédios, ajudou outras pessoas que chegavam fugindo, orientando, curando, dando esperança. Maria cresceu ali. Casou-se aos 25 anos com um homem chamado João, que havia fugido de uma fazenda vizinha anos antes. Tiveram 4 filhos, e para cada um deles, Maria contou a história de como sua mãe os libertou. Como Benedita não esperou por salvação, mas construiu sua própria liberdade com inteligência, paciência e uma coragem que poucos conseguem compreender. Benedita morreu aos 63 anos, cercada por filhos, netos e uma comunidade inteira que a amava. Dizem que suas últimas palavras foram: "Valeu a pena. Cada momento valeu a pena." Ela foi enterrada na terra livre do quilombo, sob uma árvore enorme que dava sombra para as crianças brincarem. Não teve uma lápide com seu nome. Não teve um funeral grandioso, mas teve algo muito mais importante. Teve uma vida que ela escolheu viver. Teve dignidade. Teve liberdade. E teve um legado que atravessou gerações, porque a história de Benedita foi contada e recontada. Passou de mãe para filho, de avó para neto. Virou lenda no quilombo e nas comunidades ao redor. A mulher que destruiu seus opressores sem derramar uma gota de sangue. A mulher que usou o conhecimento como arma. A mulher que provou que inteligência e paciência podem ser mais poderosas que qualquer chicote. Dos 42 que fugiram com ela naquela noite, 38 conseguiram chegar ao quilombo. 4 se perderam no caminho, decidindo seguir outros destinos. Mas todos os 38 que chegaram construíram vidas ali, famílias, futuros. E cada um deles contou a história de Benedita para seus filhos. Rosa, a mulher de 70 anos que foi a primeira a dar o passo, viveu mais 5 anos no quilombo. Morreu em paz, rodeada de pessoas que a amavam, algo que ela nunca teve na fazenda. Antes de morrer, disse que aqueles 5 anos de liberdade valeram mais que os 70 anos anteriores de correntes. Tomás, que ficou para trás, eventualmente também fugiu. 3 anos depois, quando sua avó morreu, ele fez a jornada e encontrou o quilombo. Benedita ainda estava viva e o recebeu com um abraço. Ele viveu lá até seus últimos dias e sempre disse que a coragem que ele viu em Benedita naquela noite mudou algo dentro dele. A fazenda Santa Clara nunca se recuperou. Foi vendida em 1852, apenas 5 anos após a fuga. O novo dono tentou reviver a produção, mas a reputação do lugar estava arruinada. Ninguém queria trabalhar ali, nem mesmo pessoas escravizadas compradas de outras regiões. Diziam que o lugar era amaldiçoado, que à noite se ouvia gritos, que fantasmas caminhavam pelos cafezais. Não eram fantasmas. Era apenas memória. O peso de décadas de sofrimento impregnado naquela terra. Em 1875,
28 anos após a fuga de Benedita, a fazenda foi completamente abandonada. A casa grande desmoronou. Os cafezais viraram mata de novo. E onde antes havia um império construído sobre sangue e lágrimas, restou apenas ruínas e silêncio. Mas eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. A história de Benedita não foi única. Não foi excepcional. Foi uma entre milhares, talvez milhões de histórias de resistência que aconteceram durante os quase 400 anos de escravidão no Brasil. Porque a escravidão não foi apenas um período da história. Foi um sistema cuidadosamente construído e mantido. Um sistema que transformou pessoas em mercadoria, dignidade em crime, liberdade em algo proibido. E dentro desse sistema, milhões de pessoas como Benedita resistiram. Resistiram de formas grandes e pequenas. Resistiram fugindo, criando quilombos, mantendo suas tradições, protegendo suas famílias. Resistiram aprendendo a ler quando era proibido. Resistiram guardando memórias quando queriam que elas fossem apagadas. Resistiram preservando sua humanidade quando tudo conspirava para desumanizá-las. No Vale do Paraíba, onde aconteceu a história de Benedita, existiram dezenas de quilombos. Alguns duraram décadas. Comunidades inteiras vivendo livres nas montanhas, escondidas da lei que dizia que elas não tinham direito à liberdade. Estima-se que mais de 5 milhões de pessoas africanas foram trazidas à força para o Brasil entre 1500 e 1850. 5 milhões. Cada uma com um nome, uma história, uma família deixada para trás. E aqui geraram milhões de descendentes que nasceram escravizados, que viveram escravizados, que muitas vezes morreram escravizados. A escravidão só foi abolida oficialmente em 1888. Isso foi há apenas 137 anos. Seus bisavós ou trisavós provavelmente estavam vivos quando a escravidão ainda era legal neste país. Pense nisso. Não é história antiga, é história recente. E as consequências dessa história chegam até hoje, nas desigualdades que vemos, na forma como certas vidas ainda são tratadas como menos valiosas, na pobreza que se concentra em determinadas comunidades, no racismo que persiste, às vezes explícito, às vezes velado, mas sempre presente. Contar a história de Benedita não é apenas falar do passado, é honrar a resistência, é reconhecer que o espírito humano, mesmo nas condições mais degradantes, encontra formas de se manter vivo. É lembrar que pessoas escravizadas não foram vítimas passivas esperando por abolição. Foram guerreiras, estrategistas, sobreviventes. E é lembrar 3 lições fundamentais que a vida de Benedita nos ensina. Primeira lição: conhecimento é poder. Benedita passou 28 anos observando, aprendendo, acumulando informação. E quando chegou o momento, usou tudo isso para construir sua liberdade. Nunca subestime o poder de prestar atenção, de aprender, de se preparar. Segunda lição: paciência não é fraqueza. Benedita poderia ter tentado fugir impulsivamente dezenas de vezes. Provavelmente teria sido capturada e morta. Mas ela esperou, planejou. E quando agiu, agiu com precisão. Às vezes, a verdadeira força está em saber esperar o momento certo. Terceira lição: dignidade não pode ser tirada, apenas abandonada. Por mais que tentassem quebrar Benedita, por mais que a tratassem como objeto, ela nunca abandonou sua humanidade. Manteve sua inteligência afiada, ensinou sua filha, cuidou dos outros, preservou memórias. E no final, recuperou sua liberdade, não porque alguém lhe deu, mas porque ela mesma a conquistou. A memória de Benedita permanece não em monumentos ou estátuas, mas em algo mais poderoso. Nas histórias passadas de geração em geração. Nos descendentes daqueles 42 que fugiram com ela. Nas lições que sua vida ensina para qualquer pessoa que enfrenta opressão, injustiça, desumanização. Ela nos ensina que mesmo no inferno é possível manter a chama da dignidade acesa, que inteligência e estratégia podem derrotar força bruta, que a liberdade conquistada vale mais que qualquer liberdade concedida. E nos ensina, acima de tudo, que nenhum sistema de opressão, por mais poderoso que pareça, pode quebrar completamente o espírito humano. Se essa história te emocionou, se te fez sentir algo, eu preciso que você faça uma coisa por Benedita, por Maria, por todos aqueles que resistiram e cujos nomes nunca saberemos. Aperte o like neste vídeo. Não por mim, mas pela memória deles. Compartilhe essa história. Porque essas histórias precisam ser contadas, precisam ser lembradas, precisam ser passadas adiante. Durante muito tempo, a história oficial só contou a versão dos opressores. Só falou dos senhores de engenho, dos fazendeiros, dos que tinham poder. Está na hora de contar as histórias de quem resistiu. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque eu vou continuar trazendo essas histórias. Histórias de resistência, de coragem, de dignidade. Histórias que foram apagadas ou esquecidas, mas que merecem ser conhecidas. E me conta nos comentários. Você conhecia a história de Benedita?
ou histórias parecidas da sua região. Sua família tem histórias de resistência que foram passadas de geração em geração? Compartilhe com a gente. Vamos construir juntos essa memória coletiva. Deixa também nos comentários de onde você está assistindo, porque essa história aconteceu aqui, nessa terra que pisamos. E saber que pessoas de todo o Brasil estão conhecendo e honrando essas memórias, isso sim tem poder. Obrigado por ter ficado até o final. Obrigado por ter ouvido a história de Benedita. Obrigado por fazer parte dessa corrente de memória e resistência. A história de Benedita nos lembra que enquanto houver quem conte, quem ouça e quem se lembre, nenhuma vida foi em vão. Nenhuma luta foi perdida. Nenhum legado desaparece. Até o próximo vídeo. E lembre-se, conhecimento é poder. Paciência é estratégia. Dignidade é algo que ninguém pode tirar de você. Boa noite, e que você durma sabendo que está do lado certo da história.